A dor da alma é algo para qual não encontramos remédios em cápsulas. Só poderemos achar remédios em abraços apertados, olhos nos olhos, demonstrações sinceras de carinho, colo sem críticas e ombros amigos. O mais difícil é encontrar pessoas dispostas a nos medicar. Façamos a nossa parte, porque tem muita gente carente e doente, necessitando urgentemente de um olhar amoroso e solidário. Boa tarde, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte ao vivo, sexta-feira, 22 de agosto, 12 horas e 3 minutos. Em busca da felicidade, está começando. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. É isso aí, Vibe Mundial, tocando e transformando a sua vida. Amigos, vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto muito importante e, de certa forma, é um assunto que me vem à mente todos os dias. Assim, a vida, ela leva muitas pessoas, né? Ela vai levando, cada um vai seguindo o seu rumo. Então, a vida separa a gente de muitas pessoas pelas razões mais variadas. De repente a gente olha para trás e fala, meu Deus, quantas pessoas que fizeram parte da minha vida e hoje, cadê elas? Ou porque foram embora desse mundo, ou porque eu perdi o contato, ou porque seguiram outros rumos, né? Mas a vida leva muitas pessoas da nossa vida, do nosso caminho. E isso é uma coisa comum para todos. Agora, tem uma coisa muito importante, que é a seguinte: as pessoas que ficam, aquelas que ficam na nossa vida, e também não importa quanto tempo vão ficar, mas as que estão hoje conosco, façamos o possível para ter uma relação boa com essas pessoas. Até porque a gente não sabe se elas todas estarão com a gente amanhã. E provavelmente não estarão, porque a vida é assim. Com o tempo, cada um vai seguindo o seu caminho. Então, na verdade, assim, quem são as pessoas que ficam na nossa vida, que permanecem na nossa vida? Aquela amizade que se sobrepõe a tudo. São aquelas pessoas que têm um link com a gente, que têm um elo forte. Essas ficam. Por exemplo, eu tenho amigos de 30 anos, de 40 anos, de 45 anos, e mesmo que eu os veja pouco, eles são meus amigos, porque quando eu encontro, eu abraço, eu falo, meu Deus, meu amigo está aqui. Percebem? E quando eles vão embora desse mundo, o laço de amizade permanece. Quantas pessoas já foram embora da minha vida porque partiram para outra esfera, só que a amizade continua. Eu sinto essas pessoas olhando na minha direção, emanando carinho. A amizade continua viva, a amizade vai superando, ela vai transcendendo o tempo e tudo. Então essas pessoas, elas ficam conosco
para sempre, até porque um dia haverá o reencontro. Um dia eu vou estar do outro lado encontrando esse pessoal todo. Percebem? Agora, as pessoas que estão na nossa vida hoje, a gente não sabe, né? Se elas serão como essas pessoas que ficam para sempre ou se um dia elas vão sair da nossa existência. Então, o que a gente tem que fazer? O que nos cabe? Viver bem com quem está presente na nossa vida hoje. Tem uma frase muito interessante, uma colocação muito inteligente, que foi feita pela atriz Irene Ravache. Ela estava comentando uma peça que ela ia fazer. E ela se apaixonou pelo texto quando ela leu ali que nós precisamos nos harmonizar, nos acertar com as pessoas que estão na nossa vida hoje. Porque pensem bem, por que essas pessoas estão na nossa vida hoje? Possivelmente, o grande sentido é nós nos acertarmos com elas. De repente, a gente vem desacertado com elas há muito tempo. E faz parte da nossa passagem nos acertarmos conosco mesmo e nos acertarmos com as pessoas que estão presentes na nossa vida hoje. Quem saiu da nossa vida por desentendimento, enfim, por qualquer razão que seja, a gente abençoa, porque cada um tem a sua missão e muitas vezes a missão daquela pessoa é, por qualquer razão, distante da nossa jornada. Está tudo certo, mas as pessoas que estão conosco hoje, cabe-nos estarmos nos acertando com elas. Né? Aí vem aquela coisa, qualquer coisinha, a pessoa faz cara feia, né? Ela promove um desentendimento, ela fica afastada e muitas vezes nós ficamos afastados de pessoas diante das quais nós deveríamos estar presentes ali. Então acho que nos cabe nos acertarmos com as pessoas que estão próximo e não dar bola para uma série de coisas, né? As pessoas são diferentes, as diferenças individuais, um dia elas geram, né, uma colisão com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, e muitas vezes já vem um afastamento por conta disso, e não pode, porque senão a gente vai ficando muito sozinho. Quando a gente fica tão seletivo a ponto de ser chato e intolerante, essa coisa da seletividade já não funciona mais. A gente tem que ser seletivo, mas tem que relevar uma série de coisas. Por exemplo, no mundo de hoje, e vocês sabem do que eu estou falando, né? A gente liga ao Facebook, às redes sociais, meu Deus, o que tem de indireta, o que tem de ataque, fulano mandando recadinho para o outro indiretamente. Por que as pessoas não se conversam? E se chegarem a uma conclusão que não tem jeito de continuar, aí é outra coisa, até porque, por mais que a gente tente, existem pessoas que não dá para conviver. Por quê? Porque a gente tentou uma vez, a gente tentou duas, a gente tentou três, e se a gente continuar tentando, vai ser complicado para nós. Mas a gente tenta. Percebem? Nós temos que tentar nos harmonizar, nos acertar com as pessoas que fazem parte da nossa vida hoje. Quem saiu da nossa vida por qualquer razão, saiu, que Deus abençoe, né? Os que foram para o lado de lá,
e que estão ligados a nós, ótimo, essa ligação vai continuar para sempre. Agora, aqueles que estão na nossa vida hoje aqui no planeta, façamos o possível para nos acertar com essas pessoas, relevando uma série de coisas, deixando para lá uma série de coisas, parando com a história da cara feia, optando pelo diálogo, olho no olho, né? Aquela história, olha, fala tudo que você tem para falar. Eu vou ouvir com carinho. Aí depois eu falo o que eu tenho para falar, optando pelo diálogo, pela conversa, fazendo algumas concessões, fazendo de conta que não percebeu algumas coisas. Isso é, né, o verdadeiro caminho do acerto entre as pessoas. Porque o que acontece? Muita gente vai ficando sozinha pelo caminho. E é muito triste um dia você se sentir só. Porque algumas pessoas vão saindo da sua vida pelo movimento natural da vida. Agora, outras, quem espanta é você. Por que espanta? Porque não opta pelo diálogo, porque não tem a humildade de falar, olha, eu errei, ou então de perguntar para a pessoa por que você está tendo um olhar diferente na minha direção. Gente, as pessoas estão ficando muito sozinhas. E aquelas pessoas que falam coisas complicadas como eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Mentira. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de outras pessoas na nossa vida, pelo menos de algumas. Nós precisamos do olhar humano, do toque humano, da conversa humana, do abraço humano, porque se isso não acontecer, se você não for alimentado pelo ser humano, mesmo que sejam poucas pessoas, você vai murchar como uma planta que seca. E aí a sua vida vai diminuindo de forma expressiva, a sua vitalidade vai diminuindo expressivamente. E aí o que acontece com uma pessoa murcha? Os obsessores vão entrando. Aqueles obsessores que também não têm vida. Eles vão se juntando a essas pessoas que também murcharam, secaram. E, infelizmente, muitas vezes isso acontece porque a pessoa não teve a maturidade, não teve a humildade de manter um clima bom para que, pelo menos, algumas pessoas estejam perto dela. Porque essa conversa furada, eu vivo bem sozinho, isso não existe. Você pode morar sozinho, ter a sua casa, o seu apartamento, tá tudo certo, mas você não vive bem, com qualidade, se você não troca alguma coisa com o ser humano. Então a gente tem que se acertar com as pessoas que estão próximas. Agora, se você percebe que não tem jeito, porque você já tentou várias vezes, então deixa a pessoa, abençoa e solta, mas tenta algumas vezes, porque é muito difícil viver sozinho, porque vocês não podem se esquecer que solitude é uma coisa, solidão é outra. E tem muita gente que está sozinha hoje porque não conseguiu conviver com ninguém e não tentou outras pessoas, trazer outras pessoas para o seu caminho. Nós temos que estar abertos ao bom dia, ao boa tarde, a começar um novo papo, a escutar uma pessoa que a gente nunca ouviu. A gente não pode se fechar no nosso mundo. Em alguns momentos, a gente se fecha. Mas em alguns momentos, nos outros, a gente tem que ter contato. E a modernidade, amigos, ela ajuda muito. Hoje em dia tem alguém lá no Japão que você tem saudade. Manda uma mensagem, uma chamada de vídeo, você ouve a voz da pessoa. Percebe? Não é depender do outro para ser feliz.
Não, é estar junto com o outro, é caminhar junto com algumas pessoas, mesmo que não sejam muitas. Nós precisamos caminhar com outras pessoas, ter pelo menos uma pessoa aqui do meu lado direito, outra aqui do meu lado esquerdo, outra que pense em mim e que de repente vai me mandar uma mensagem daqui a pouco. Da mesma forma, como é muito legal eu ter iniciativa, você melhorou? Porque tem muita gente que ouve, né, as pessoas desabafarem e elas ficam paradas, né? Aquela coisa do, olha, melhoras para você. Gente, você conquista uma pessoa quando de forma sincera e não automática você manda uma mensagem perguntando se ela está melhor, ela vai sentir a sua sinceridade. Nós temos que, não adianta rezar o dia inteiro, rezar, tentar conquistar Deus e não conquistar os filhos dele. Eu volto a falar, tem pessoas que não dá para conviver. Tem pessoas que eu já tentei 1, 2, 3 vezes, aí eu falei, não dá. Antes que aconteça um conflito maior, uma colisão maior, eu vou parar por aqui. Pronto. Eu abençoo e solto a pessoa. Agora, as demais... Vamos tentar, gente, vamos tentar nos acertar com aquelas que sobraram, porque já imaginaram quantas que saíram da nossa vida por quaisquer razões. Vamos tentar nos acertar. Eu tenho, por exemplo, uma afinidade muito grande com as minhas primas a nível familiar, né? Muita afinidade, eu tenho primas muito legais e eu procuro não perder o contato com elas, pelo menos para falar bom dia, boa noite, boa tarde, como é que você está? A gente tem, não adianta querer conquistar Deus, tem gente que reza o dia inteiro para todos os santos, querendo conquistar todo o mundo espiritual, né? E aqui na Terra, os caminhos da pessoa ficam vazios. E aqui na Terra nós precisamos de solidários, de pessoas que sejam solidárias. Porque nós estamos aqui na química humana, na realidade humana, e nós precisamos do apoio de humanos. Ninguém vive sozinho, mesmo que sejam poucas pessoas. Voltando àquilo que eu falei no começo do programa, nós estamos aqui provavelmente e também para nos acertarmos com as pessoas que a vida deixou perto de nós hoje. Faça uma força. Aquilo que te irrita na pessoa, dá um jeitinho de não ficar irritado. Dá um jeitinho de mudar a energia daquele papo, daquela conversa. Porque, vejam bem, amigos, agora eu vou pegar meio pesado, mas tem que pegar. É muito triste um dia você estar sozinho e lembrar das pessoas que passaram pelo seu caminho e que você não fez nada para segurá-las no bom sentido, ou para tentar desfazer um clima complicado, né? Porque muitas vão, porque é a lei da vida, e a gente não pode fazer nada e pronto. Agora, algumas vão porque a gente não fez nada para conquistá-las e mantê-las no nosso caminho, mesmo que sejam poucas. Vamos pensar nisso, então? Vamos pensar nessa coisa de fazer o possível. O impossível ninguém faz. Façamos o possível para nos harmonizar, nos acertar com as pessoas que estão próximas a nós. Porque se elas estão próximas, é porque nós precisamos delas e elas precisam de nós. É muito triste a solidão com esse discurso furado de muita gente falando que não precisa de ninguém. Ah, que pena que o papo é rápido, porque o tempo é rápido. Meus amigos, eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio. Fazemos um trabalho de umbanda muito bonito,
uma Umbanda que levanta e que liberta. Quer conhecer as nossas atividades? tema.org.br www.tema.org.br. Venha conhecer o nosso templo. Eu estou no Facebook, Albino Duarte. E aqui na Mundial, todas as sextas, às 12 horas, faremos um evento de final de ano muito bonito, presencial, porque na minha visão algumas coisas precisam ser presenciais por conta da energia, é aquela coisa de olho no olho. Nos próximos programas eu já vou passar para vocês o dia, que vai ser em dezembro, uma tarde de dezembro, e serão vagas limitadas. Qual é o objetivo? Nós trabalharmos para termos dias melhores, não só um ano novo melhor, porque todo dia é importante, mas para que tenhamos dias melhores. Tá bom? Eu vou repetir, tema.org.br. Venha conhecer o nosso templo. A gente faz um trabalho de Umbanda muito bonito, uma Umbanda muito sublime. Tá bom? E aqui na Vibe, todas as sextas-feiras, às 12 horas. E conforme eu falei no começo do programa para vocês, eu vou repetir só um trechinho do que eu falei. Façamos a nossa parte, porque tem muita gente carente e doente, necessitando urgentemente de um olhar amoroso e solidário. Muitas vezes as pessoas vão saindo do nosso caminho, a gente não pode fazer nada, a vida é que leva. Mas quando a gente pode fazer, por que não fazer para manter essas pessoas na nossa vida com um clima leve? Façamos o possível. Um grande abraço para vocês, um final de semana iluminado, céu azul em São Paulo, um final de semana iluminado, cheio de boas energias, e sexta-feira estaremos de volta. Grande abraço. Até breve, meu amado Brasil.